Então, sejam todos bem-vindos e boa noite também àqueles que eventualmente estão nos seguindo, nos acompanhando neste dia do nosso encontro da Universidade Popular Mariana. E hoje é um dia bastante significativo, também pelo próprio tema que nós vamos estudar. Nós sabemos que nós estamos em plena semana de oração pela unidade dos cristãos. E justamente hoje nós tínhamos esta aula marcada e com um tema bem pertinente ao contexto da semana de oração pela unidade dos cristãos. O tema de hoje nós demos como título Acenos ao Pentecostalismo e Diálogo Católico-Pentecostal. Então, eu gostaria já de início de alertá-los para o fato de que um tema como este, obviamente, mereceria um curso inteiro, né? O pentecostalismo. Não temos à disposição todo esse tempo necessário. Então, vamos nos acontentar com breves acenos, daí o título da aula, né, de hoje, Acenos ao Pentecostalismo e Diálogo Católico-Pentecostal. E, bom, pentecostalismo, né, nos chama logo a atenção para um universo religioso cristão muito particular, que são as igrejas assim chamadas pentecostais. Não é? Sobretudo no campo protestante, essas igrejas hoje praticamente estão, digamos assim, em linha de máximo número de fiéis, né? Comparado ao catolicismo, é a denominação mais numerosa hoje e que cresce em proporção geométrica, realmente. Né? Então, o pentecostalismo, que na verdade, como nós vamos ver, não podemos quase dizer no singular, né? O pentecostalismo, mas existem vários tipos de pentecostalismo, né? Porém, logicamente, com características semelhantes que nos permitem também poder estudá-lo de uma forma também bastante compreensível, né? Então, pentecostalismo, hoje nós temos, ao menos é o que se calcula, né, 718 milhões de pessoas espalhadas no mundo inteiro. Né? E sendo que, em alguns países, ele é mais... contempla um número maior de cristãos, como, por exemplo, na China, na Coreia e no Brasil. Né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, só a Assembleia de Deus tem cerca de 15 milhões de adeptos, o que é um número bem considerável. Pentecostalismo são igrejas, né, que todos nós um pouquinho sabemos, são aquelas igrejas que hoje em dia ocupam os templos maiores, né? Elas dão uma ênfase muito grande nas curas, na glossolalia, que nós vamos ver depois do que se trata, né? O falar em uma língua estranha, né? A glossolalia, a ênfase no batismo do Espírito, enfim, algumas coisas, alguns elementos desses daqui nós vamos tocar, assim, ao menos com um pouco de mais detalhes, para nós podermos entender um pouquinho esse universo e tudo aquilo que tem em comum com o universo católico e também a riqueza que essas igrejas com essas características representam para nós também, católicos. Então, isso um pouquinho como uma introdução, um pouquinho assim numérica, para a gente ter um pouco o panorama, né, no mundo do pentecostalismo. Mas, por que o nome pentecostalismo? É quase evidente, né? Uma referência direta ao fenômeno de Pentecostes. E Pentecostes tem tudo a ver com o Espírito Santo. Né? Então, vamos relembrar um pouquinho essa ação do Espírito Santo que acompanha a vida da igreja ao longo dos séculos. Imaginem, no ano 381, nós tivemos um concílio muito importante na Turquia, na atual
Istambul, né, na cidade de Constantinopla, e ali os bispos se reuniram e refletiram sobre a pessoa do Espírito Santo. E a conclusão foi-se acrescentado ao credo que nós já havíamos refletido e composto, né, o credo que foi composto no Concílio de Nicéia, no ano 325, foi acrescentada a frase, creio no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida. Senhor é o nome, é a nomenclatura de Jesus ressuscitado, indicando que Ele é Deus, né? Então, não só Jesus de Nazaré, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Portanto, chamar o Espírito Santo de Senhor significa reconhecer a divindade também desta terceira pessoa, portanto, da Trindade. Não é? E que dá a vida. Porque já na Escritura nós encontramos as definições do Espírito Santo, as descrições da ação dele, desse Espírito de Deus, como tendo tudo a ver com a vida. Né? Na aula passada nós acenamos ao livro do Gênesis, onde, no início de tudo, esse Espírito de Deus que paira sobre as águas, né, primordiais que recobriam essa terra que era toda vazia, né, indicando como essa preparação de um cenário que vai depois dar vida a tudo aquilo que existe. E, portanto, à história, ao tempo, ao espaço, etc. Então, o Espírito Santo como autor da vida. O evento mais fundamental, digamos assim, da nossa fé, a encarnação do Filho de Deus, em um determinado momento da história, um determinado ponto desta terra, né, encarnação, é obra do Espírito Santo. Né, que veio e por obra do Espírito Santo o Filho de Deus se encarnou no seio de Maria Virgem. Portanto, esse Espírito Santo que tem tudo a ver com a vida, não é? E, portanto, esta reflexão sempre mais sobre o Espírito Santo nos faz ver que ele também é o autor da unidade. Né? Aliás, ele é a fonte da unidade em Deus e também fora de Deus. Portanto, sempre mais a ação do Espírito Santo foi sendo compreendida como sendo o motor da unidade dos cristãos, né? Também. Então, tudo aquilo que tem a ver com a unidade, com a comunhão, com a harmonia, com a vida de Deus na terra, tem a ver com o papel do Espírito Santo. Né? Muito bem. Interessante que no ano de 1895, o Papa Leão XIII, eu estou falando no campo católico, mas já no campo fora da Igreja Católica, havia movimentações, não é, de algumas pessoas que estavam já alertando para o fato da necessidade de pensar na unidade dos cristãos. Né? Em campo católico, já em 1895, o Papa Leão XIII convida, através de uma encíclica, os católicos a dedicarem exatamente a semana que nós estamos vivendo, né, entre a Ascensão e o Pentecostes, como uma semana de oração pela unidade dos cristãos. Logicamente, naquela época, ainda não havia a maturidade de entender a unidade como nós entendemos hoje. Era quase como, vamos rezar para que os fiéis das outras igrejas voltem para a Igreja Católica, não é? Mas é já um passo, ao menos, que nós estamos rezando pela unidade. Já é um início, não é? E, em 1901, sempre o Papa Leão XIII proclama, da parte católica, uma consagração do mundo do século XX ao Espírito Santo. E nos anos, né, que nós temos o Concílio Vaticano II, em 1962 e 1965, o período do Concílio Vaticano II, João XXIII havia dito, quando perguntaram para ele, mas, santidade, por que um concílio? Né? Parecia uma coisa tão difícil de se concretizar. Por que ele queria um concílio? Ele disse, porque ele abriu uma janela e disse, para que entre o vento na igreja e renove tantas coisas, né? E o Espírito Santo e o vento tem tudo a ver, também como
pneuma, né, a terminologia bíblica do Espírito, é brisa, é vento, é vida, é tudo isso. E ele dizia, a igreja precisa de um novo Pentecostes. Né? Mais tarde, João Paulo II vai dizer que a igreja está em um perene Pentecostes, porque o Espírito Santo está sempre em ação. Nunca deixa a igreja, não é? Como, aliás, não sei se vocês têm observado, a liturgia em preparação, depois da Páscoa, em preparação a Pentecoste, é sempre a do livro do Evangelho de São João, quando Jesus, né, na aula do Padre José Allen, nós vimos bastante em detalhes, quando Jesus promete a vinda do Espírito Santo, que vai ser o defensor nosso, vai ser o consolador ótimo, não é? Vai ser o paráclito, nosso advogado. Não é? Então, essa vinda do Espírito Santo é ele que, depois da ascensão de Jesus, é ele que fica aqui. Né? Jesus vai, mas se eu vou, mas vou mandar para vocês um consolador, né? Aquele que vai ter o papel de... digamos assim, de fazer com que tudo aquilo que Jesus ensinou e deixou nos evangelhos, depois, através dos evangelistas, seja interiorizado em nós, que não seja só uma doutrina para ser armazenada no nosso cérebro, na nossa cabeça, não é? Mas que seja feita vida. Isso é papel do Espírito Santo, não é? É ele que faz com que que a verdade objetiva se torne vida da nossa vida. Né? Bom, também dentro, portanto, desse contexto da ação do Espírito Santo, não é, na igreja, ao longo dos séculos, nós podemos também interpretar o surgimento desse movimento pentecostal dentro das igrejas da Reforma, digamos assim. Né? E depois, mais tarde, nós vamos ver que essa mesma movimentação aconteceu também dentro da Igreja Católica, fazendo surgir aquilo que nós hoje temos, a riqueza do movimento da renovação carismática. Não é? Então, vamos falar um pouquinho só desse início do pentecostalismo fora da Igreja Católica, né? No mundo protestante. Então, por que será que houve... logicamente, aqui não cabe a nós, só Deus sabe, o Espírito Santo, diz o Evangelho, sopra onde quer. Né? E ele faz novas todas as coisas, é ele que age. Portanto, ele foi soprando, digamos assim, né, também fora da Igreja Católica, uma movimentação que tinha como objetivo fazer com que a fé no Espírito Santo fosse mais explícita. Não é? Porque, por mais que a gente não queira, mas Jesus é o Verbo encarnado, é um homem, é humano como nós também. Portanto, é fácil, digamos assim, de ter uma empatia, de ter um contato, uma relação com ele. O pai, porque tem o imaginário do pai, né, que Deus não é pai nem mãe, Deus é pai e mãe, ele é genitor, ou seja, ele que nele se encontra a fonte da paternidade, de toda a maternidade também. Então, é fácil também o relacionamento. Mas o Espírito Santo, por isso que ele passou para a teologia com esse nome, o Deus desconhecido, porque não é um relacionamento que vem de imediato. Né? Então, se vê que ele mesmo foi suscitando ao longo dos séculos essa necessidade de uma fé mais explícita dentro da liturgia da igreja, na vida dos fiéis cristãos, não é? E também, além de tudo, esse desejo de que na igreja hoje nós pudéssemos realmente experimentar aqueles mesmos efeitos que o Espírito Santo suscitava na igreja primitiva. Não é? Aquele falar em línguas estranhas, né? Ou diferentes, pelo menos, o dom das curas, o dom, não sei, toda essa vitalidade que havia na igreja primitiva e que, com o passar do tempo, nós temos, assim, corremos o risco de perder. Né? A gente vai, digamos assim, vai dando mais importância para a doutrina, para tudo muito certinho, muito, o que é importante, hein? Não é que não seja, é importantíssimo. Né? Todos esses anos, todos esses concílios que nos deram como herança esse patrimônio da nossa fé, né? Daquilo que nós acreditamos. Porém, existe sempre esse risco de parar por aí, né? Em uma doutrina, de uma racionalização e
digamos assim, esquecer um pouco aquela experiência que Deus quer que nós façamos, né, da nossa fé, que a fé se torne vida da nossa vida. Não é? Então, com certeza, por exemplo, é frequente a gente dizer, olha, aquele ali é um católico, mas não é praticante. Um pentecostal, para ele não se admite alguém que não seja praticante. Ou você ou não é. Ou você é cristão ou você não é. Não existe essa... Entendeu? Então, essa distinção, praticante e não praticante, já diz que existe algum católico para o qual a verdade da fé é puramente uma verdade para ser aprendida, né, à memória, muitas vezes, mas não passa disso. Enquanto que o católico praticante é aquele que, além de acreditar, também vive. Né? Entendeu? Ou dá o seu testemunho na sociedade. Então, a gente colocaria, como, digamos assim, nesse contexto histórico, esta ação do Espírito Santo ao suscitar o movimento pentecostal. Não é? E, assim, só alguns breves acenos, como é que foi? Porque vocês sabem que existe o metodismo, né, a igreja metodista. O metodismo nasceu dentro da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, em um momento em que a igreja anglicana, digamos assim, não estava tendo muito tempo, muita atenção àquelas classes menos favorecidas que eram provenientes da Revolução Industrial. Né, seriam as nossas favelas de hoje, digamos assim, não? Todo aquele pessoal bastante envolvido nas grandes indústrias que trabalhavam quase 15, 20 horas por dia, né, exagerando um pouco, mas era assim. E esse pessoal não tinha assistência espiritual por parte dos ministros anglicanos. E John Wesley, que é o fundador do metodismo, se dedicou a esse pessoal, mas ele achava que justamente a fé precisava de digamos assim, de ser mais vital, de ser mais experiencial, não é? Então na verdade fundou o metodismo. Não é que ele queria sair da igreja anglicana, mas de fato não foi compreendido, então ele acabou saindo, fundando esse novo movimento inicialmente, que depois se tornou uma igreja. Esse pessoal veio para os Estados Unidos, né, já como metodistas mesmo, separados da igreja anglicana, e uma vez John Wesley, que era um santo homem, sabe, se a gente lê alguns escritos dele, são edificantes, realmente uma pessoa muito assim, que desejava mesmo a santidade, era uma tecla na qual ele batia sempre, a necessidade da santidade, né, na vida do cristão. E ele percebeu que, uma vez, em uma reunião deles, era em torno de 3 horas da manhã, e sentiu-se, entre aqueles que oravam, aqueles que louvavam a Deus, o poder de Deus descer com tal força sobre a congregação, né, dos fiéis, que estava reunida em oração, que muitos soltavam gritos de alegria e até caíam no chão. Né? É um fenômeno que aconteceu, fruto desse louvor, desse encontro com Deus. Mais tarde, ele conta com pesar que esses fenômenos já não estavam mais acontecendo na congregação deles. Né? Como para dizer, está vendo? A gente já foi esfriando um pouquinho. Né? Bom, depois, aqui nós temos já esse pequeno início de uma experiência, que é a experiência pentecostal, hoje em dia, né, assim definida, uma experiência de falar em línguas diferentes, uma língua estranha, né, e o fenômeno desse culto totalmente voltado para um louvor a Deus com todo o sentimento, com todas as emoções, né, que é o que caracteriza hoje as igrejas de cunho pentecostal. Né? E, muito bem, mais tarde, esses fenômenos foram também observados, vividos no pessoal do Exército da Salvação, que era um outro movimento cristão. Né? E, enfim, a um certo ponto, um reverendo chamado Charles Fox, né, Perham, ele, a um certo ponto, estava em um grupo de estudantes, né, orando, e uma das estudantes pediu para ele abençoá-la, né, orar sobre ela, e ele
atendeu ao seu pedido e essa moça, a um certo ponto, começou a falar em línguas estranhas, né? E nesse convívio desses estudantes, a coisa se alastrou e essa movimentação surtiu bastante curiosidade da parte de muitas outras pessoas. Mais tarde, esse William Seymour, que é realmente considerado aquele que depois divulgou, né, esse movimento pentecostal, era um negro, que ele assistia escondido aos cultos do Charles Fox Parham, né, e daí acabou fundando ele a sua igreja pentecostal, na famosa Rua Azusa, né, e de Los Angeles, e daí para frente o movimento foi se alastrando sempre mais, né. E então a glossolalia e o batismo no Espírito, as curas começaram a ser frequentes nesses cultos, né, dessas igrejas pentecostais. Aqui no Brasil, o pentecostalismo chegou muito cedo, já em 1910, através de um italiano, né, Luigi Franciscon, que lá no Brás ele fundou a Congregação Cristã do Brasil. Inicialmente era só para a comunidade italiana, mas depois, logicamente, se alastrou pelo Brasil inteiro. E um ano mais tarde, em 1911, no Pará, 2 suecos, né, também é interessante, eles estavam em um culto pentecostal, né, nos Estados Unidos sempre, eram suecos, mas estavam lá. E a um certo ponto, nesse falar línguas estranhas, apareciam duas sílabas muito frequentes. Para. Então, ele falou, será que o Espírito Santo está querendo dizer alguma coisa para nós? Então, eles foram no mapa e ver onde é que tinha um lugar chamado Pará. E daí encontraram que no Brasil havia um estado chamado Pará e vieram para cá. E aí foi fundada a primeira Assembleia de Deus, né? Então, aqui no Brasil, nós temos, por isso que eu dizia no início, não podemos falar de um pentecostalismo, mas de pentecostalismos, né? Porque nós temos vários tipos. Nós temos, assim, grosso modo falando, nós temos 3 fases de pentecostalismo no Brasil. O pentecostalismo clássico, que é o primeiro, né? Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, que são as mais numerosas, as mais difundidas também, né? Depois temos um pentecostalismo de segunda geração, né? O deuteropentecostalismo, que é um segundo pentecostalismo, que na década de 50, mais ou menos, dando ênfase ao dom de curas e milagres, embora também com a glossolalia. A glossolalia é a marca registrada, né, de todos os tipos das igrejas pentecostais. Essa segunda fase é formada pelas igrejas exemplificada, digamos assim, né, pelas igrejas Deus é Amor, a Quadrangular, o Brasil para Cristo e outras de menor porte. E depois nós temos o que nós chamamos hoje de neopentecostalismo, né, que ainda é outras características, muita ênfase na teologia da prosperidade, assim chamada, né, que a bênção de Deus é medida pela tua prosperidade, né? Enquanto que nas outras a bênção de Deus é mais medida pelo dom das línguas, pelo dom das curas, aqui é já pela prosperidade, né? Então, logicamente, aqui é a universal do reino de Deus, a internacional da graça, renascer em Cristo, mas a gente sabe muito bem que o número de igrejas pentecostais no Brasil são muitas, né? Muitas mesmo. Muito bem. As características fundamentais dessas igrejas, do seu ser cristão, digamos assim, é uma experiência imediata. Né? É uma imediata, quer dizer, sem mediações. É o contato isso é do protestantismo também, não é? Esse contato direto com a palavra de Deus, com a experiência de Deus, né? Experimentando os dons do Espírito Santo, né? O falar em línguas, o orar em línguas, as curas, etc. Né? É uma experiência, é um cristianismo no qual é muito, muito importante o testemunho. Né? Os pentecostais, eles vivem essa experiência de conversão, de aceitação de Jesus, de dons do Espírito, mas eles vão para frente
dizendo a própria experiência, contando, a missão deles é contar a própria experiência, né? Então isso é bonito também, não deixa de ser. E depois a característica do culto. O culto é muito bem curado nesse sentido de oferecer a possibilidade dessas experiências, de modo que todas as emoções sejam liberadas, não é? É um culto no qual tem a pregação muito enfática do pastor, usando objetos, usando imagens, para que toda a pessoa, né, na sua psicologia, nas suas emoções, nos seus sentimentos, seja tomada por essa experiência, né? Então, com muitas bandas musicais, com muito som, né, também, para procurar, para provocar um pouco essa experiência. Bom, depois a gente viu também, eu falei para vocês, só para... o movimento, essa movimentação pentecostal dentro da Igreja Católica, não é que surgiu porque alguns católicos viram a experiência de outros, digamos, protestantes pentecostais. Não, foi uma coisa quase que independente. Depois eles tomaram conhecimento também, mas a renovação carismática nasceu nesse sentido. Na década de 60, né, nós tivemos nos Estados Unidos uma grande difusão de círculos de leitura bíblica, né? E dali, esses círculos de leitura bíblica se espalharam pelo mundo inteiro com o nome de cursilhos de cristandade. Né? Todo mundo já ouviu falar dos cursilhos. E dali, nesses círculos de leitura bíblica, se verificavam esses fenômenos, não é? De glossolalia, de curas, etc. E daí nasce na Igreja Católica a renovação carismática, como um movimento eclesial católico, porém também tendo essas características desses dons do Espírito, não é? Portanto, um dom olha que interessante, na década de 60, quando também está iniciando o Concílio Vaticano II na Igreja Católica, né? E a gente sabe que um pouco antes e sobretudo depois, no Vaticano II, toda esse grande pulular de novos movimentos, né, como frutos dos carismas, né, de tantos fundadores que têm como objetivo, assim, do Espírito Santo, não que cada fundador pensou nisso, mas atendeu a um chamado de Deus e, de fato, todos esses movimentos acabam por ser movimentos de reavivamento da nossa fé, não? De dar um impulso, digamos assim, a fazer tornar a fé cristã mais efetiva, mais de testemunho, mais consciente, tá certo? Então, isso aqui só alguns acenos, porque não dá para a gente falar mais, não é? Mas, olha, uma coisa só que eu queria assim, colocar em evidência são dois desses elementos característicos do pentecostalismo e que estão presentes também na renovação carismática, não tanto para explicar do que se trata, porque são carismas, são dons de Deus, né? Mas somente para e refletir um pouquinho qual deveria ser a nossa postura diante deles, né? Como nós podemos ver ali a ação de Deus e ser uma riqueza para nós também. Eu teria tantas coisas, mas eu dei preferência a dois desses elementos, que é o batismo no Espírito e a glossolalia, justamente, né? Então, o batismo no Espírito, para os pentecostais, se trata realmente de um outro batismo, além do batismo da água, né, como nós dizemos, né? Nós, católicos, temos também digamos assim, não temos em todos os movimentos, por exemplo, no movimento dos focolares, nós não falamos em termos de batismo no Espírito, né, como fala a renovação carismática e talvez outros movimentos. Porém, a realidade existe, né? Não com esse nome, mas a realidade existe. Por quê? O que é esse batismo no Espírito? No fundo, se trata, gente, de um momento na vida do cristão, do fiel, em que ele se torna consciente da sua própria fé. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo, não é? Porém, é um momento sacramental, um momento importantíssimo,
mas que nós vamos tomar conhecimento consciente lá para frente, né? Entendeu? Então, o batismo no Espírito, no fundo, o que que é? É uma apropriação consciente daquela fé, daquele Espírito Santo que nos foi dado já no batismo, mas que na época eu não tinha consciência. Mas em um certo momento da nossa vida, isso acontece. Ou acontece por uma experiência repentina, como pode ser, não sei, justamente num retiro, a pessoa está orando a Deus e cai e de repente se converte. É como São Paulo que caiu do cavalo, né? Para dizer, mas é uma expressão, ali São Paulo é todo um outro episódio, né? Mas só para dizer, a expressão ficou assim, quando é que eu caí do cavalo? Né? Quando, no meu caso, eu posso dizer, quando eu conheci o ideal, né? O movimento. Ali mudou a minha vida, entendeu? O encontro com cada carisma de cada movimento proporciona às pessoas uma nova consciência da própria fé, não entendeu? Então, esse é o batismo no Espírito, assim chamado. Entendeu? Então, é uma coisa que nós comungamos dessa fé. E não é um segundo batismo, um outro batismo além, não, é o mesmo. Porém, aquilo que eu tinha dentro de mim e que estava lá, digamos assim, a raiz estava ali, mas eu faço brotar através de uma renovação consciente de que eu quero viver o cristianismo, eu quero ser testemunha na sociedade, eu quero, né? E a própria Chiara Lubich, se nós nos lembramos, ela dizia que essa espiritualidade, o efeito dela, quando uma pessoa começa a viver, e isso vale para movimentos focolares, mas vale para qualquer outro movimento eclesial, né? É uma experiência que é uma atualização do batismo. Vocês lembram que ela falava nesses termos? Né? Por quê? Porque não é que você é batizada, o batismo já está lá, já valeu, já é sagrado, é isso aí. Mas é como algo que me faz como reflorescer. Né? Essa vida que já está ali, mas agora é mais consciente. Bom, isso aqui é a questão do batismo no Espírito. A questão da glossolalia, que a gente é uma coisa um pouco mais diferente, né? E a gente sempre se pergunta, mas do que se trata, do que se trata? Olha, gente, é um dom, como eu falei, né? Não dá para você explicar, olha, se trata assim, 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 porque senão eu estaria já querendo amarrar as mãos do Espírito Santo. Espera aí, mostra-me como é que isso acontece isso, como me explica. É um dom de Deus, né? Entendeu? É o Espírito Santo, diz a Escritura, né? É Ele que permite com que eu chame Deus de Pai, né? É dom do Espírito Santo que eu possa reconhecer e chamar Deus de Pai. É Ele, diz São Paulo, que é Ele que faz isso. É Ele que dentro de nós geme com gemidos inexprimíveis, não é? Então, a oração em línguas, ou seja, a glossolalia, o que que é? É um dom do Espírito Santo, né? Através do qual a pessoa se comunica com Deus, se une a Deus, extravasando todo o seu sentimento dessa união com Deus, a sua alegria, a sua tristeza, a sua fé, a sua confiança em Deus, extravasa, exterioriza todo esse sentimento através de uma língua estranha. Né? Que é estranha para nós, para quem está vendo de fora, mas para a pessoa é completamente inteligível, e não só, o importante é que seja inteligível para Deus, né? Entendeu? Então, por isso que São Paulo diz, quem ora em línguas, edifica a si mesmo, entendeu? É um dom que o Espírito Santo dá, né, para algumas pessoas, e que o objetivo é edificar a própria vida interior, né? Então, por isso que São Paulo diz, aspirai aos dons maiores, aqueles que todo mundo pode possuir e que realmente é de edificação para a pessoa e para a comunidade. Aspirai os dons maiores, que é a caridade. Né? A fé, a esperança e a caridade, mas ainda maior de todos é a caridade. Porém, esse orar em línguas é um dom do Espírito Santo. Né? Tá certo? Não dá para dizer dinamicamente como é que acontece, o que é, que som é aquele. São todas perguntas assim, sem resposta e sem sentido para a pessoa que está orando em línguas. É esse relacionamento com Deus. O cardeal Swinnens, né, que era muito próximo dos carismáticos, ele dizia assim, olha, para quem, imaginem, um quadro com uma pintura figurativa, né?
uma paisagem, uma pessoa, a natureza. Eu entendo, você entende, todo mundo entende porque você está vendo, você está entendendo. Vê uma pintura abstrata. Muitas vezes a gente não entende o que o autor será que quis dizer com aquilo. O autor sabe, né? E é uma arte, não é? Não deixa de ser uma arte. Mas é a mesma, é uma comparação. Assim como existe uma linguagem falada, explicada, racional, que eu entendo, vocês entendem, e eu posso rezar a Deus com essa linguagem, eu recito mentalmente ou vocalmente, né? O Pai Nosso, Ave Maria, uma oração de louvor, de agradecimento, de pedido de perdão, que eu entendo, vocês entendem, todo mundo entende, mas também existe um tipo de oração que é assim, é diferente, entendeu? É um dom de Deus. E também existe, por isso que São Paulo diz, ninguém fale em línguas, ou ore em línguas, se não tem quem interprete. Né? E a interpretação, gente, não é tradução, não. Não é tradução, mas também ali é um outro dom do Espírito Santo, que enquanto um ou uma comunidade ora em línguas, essa pessoa que tem o dom da interpretação, ela colhe naquele momento a palavra que Deus quer dizer para a comunidade. Então, a gente pode dizer assim, a oração em línguas é um movimento ascendente, vai do fiel para Deus e Deus entende. Mas depois, o dom da interpretação é um movimento descendente. Então, é um fiel que tem esse dom, que interpreta aquilo que Deus, a palavra que Deus quer dizer para a comunidade, como resposta a essa oração. Né? São dons, né? Não dá para a gente querer entender assim racionalmente do que se trata, mas efetivamente são dons do Espírito Santo. Isso que importa, né? Bom, com relação ao pentecostalismo em si, eu me pararia por aqui, mas só gostaria de dizer para vocês que existe, né? Deixa eu monitorar aqui agora. Existe um diálogo entre a Igreja Católica e tantas outras igrejas luteranas, anglicana, metodista, batista, e existe também um diálogo com a Igreja, com o pentecostalismo, digamos assim. Né? Esse diálogo foi iniciado em 1972, né, em Zurique. E quem eram os parceiros? Então, a Igreja Católica, né, na sua totalidade, representada por alguns teólogos, normalmente alguns bispos, ou teólogos, mesmo que não sejam bispos, mas que estejam nas condições de conhecimento também, né, não só da Igreja Católica, mas também um pouco do pentecostalismo. E iniciou com alguns líderes, né, de algumas dessas denominações pentecostais clássicas. Não estavam ainda presentes as demais igrejas que vieram em seguida. Né? Esse diálogo, que iniciou em 1972, começou refletindo sobre a questão do batismo no Espírito. Só vou acenar para vocês, não vou explicar o conteúdo, porque depois na apostila vocês vão ter um pouquinho mais de detalhes, né, de cada fase do diálogo. Depois, na segunda fase do diálogo, de 79 até 82, foi-se falado, pensado, refletido sobre o que é a fé, né, para cada um, o que é a experiência da fé, o relacionamento entre escritura e tradição, né, e a questão da cura. Depois, na terceira fase, foi se aprofundando mais, falando, por exemplo, da igreja como sendo comunhão, a igreja que é uma criatura do Espírito, né, a palavra de Deus, o sacramento, que são todos aspectos, se a gente for ver, que até então, as igrejas pentecostais, justamente para elas não tinha tanta importância. A palavra de Deus, sim, lógico, né? A pregação da palavra de Deus, a partir dali, como é que eu posso vivê-la, sem dúvida. Mas não tinha muita preocupação em ficar fazendo teologia, digamos assim, né? Fazendo ou então conhecendo muito a história da igreja. Eles queriam viver, ponto e basta. Né? Mas, a partir desse diálogo, eles viram a importância também, porque nós, todos cristãos, somos cristãos porque seguimos um Jesus
que, porém, deixou seus apóstolos, deixou uma série de mártires, de testemunhas. Então, não é que nós somos soltos assim no universo. Nós fazemos parte de uma igreja que é milenar, né? De uma tradição que é uma igreja que é uma koinonia, que é comunhão. Né? Depois, nos outros anos, foi falado do proselitismo, que é uma realidade, muitas vezes, né? Que essas igrejas sofrem ou exercem sobre as outras igrejas, né? Sobre o que significa tornar-se cristão, a questão da conversão, do discipulado, né? E depois a questão dos carismas, né? Quando eles começam a desenvolver uma reflexão teórica sobre os carismas, né? E foi se vendo que muitas coisas, o que difere entre católicos e pentecostais é a terminologia. Como eu falei para vocês, a gente vive a questão do batismo do Espírito, mas não com esse nome. Né? A realidade existe, mas não a terminologia. Então, importante é a realidade. Né? De fato, muitas coisas faz a gente ver que não tem incompatibilidade, né? na nossa fé, nessas diferenças. E depois, ao longo desse diálogo, foi acontecendo também essa liberdade de questionar-se reciprocamente. Por exemplo, os católicos questionam aos pentecostais: espera aí, mas tem muita coisa exagerada, né? Então, vocês têm que tomar cuidado. Muitas vezes é coisa assim que leva ao exagero. Né? Será que isso daí é uma experiência real, verdadeira? E eles questionam: olha, católicos, vocês também precisam ver. Será que vocês não estão parados muito nessa necessidade de só doutrina, teologia e a vida? Onde é que fica? Né? E a experiência, e o testemunho. Entendeu? Então, nessa liberdade fraterna, acontece o diálogo, né? E o Papa Francisco, ele vem dizendo muito isso, gente, que o ecumenismo, a unidade dos cristãos, vai acontecer durante uma caminhada. A gente, se não caminha juntos, a gente nunca vai se encontrar e nunca vai se unir, e nunca vai se conhecer. Né? Então, é importante do fazer juntos, caminhando. A unidade se faz em caminho, diz o Papa. E assim a gente vai se conhecendo, vai se ajudando, se edificando, né? E daí vai acontecer como o exemplo de Chiara: quanto mais a gente se aproxima entre nós, estamos mais perto também do sol, né? Dos seus raios, cada um no seu raio, até que a gente se encontra entre nós, na medida que a gente é cristão autêntico, né? E vice-versa. Como todo diálogo sempre tem os seus percalços também. Também no diálogo pentecostal com os católicos, houve um momento em que foi suspenso o diálogo. Por quê? Quando se tratou, a um certo ponto, de falar de Maria, eles tinham feito um relatório assinado por ambas as partes, né? Sobre a fé, o que tem em comum na nossa fé com relação a Maria. Só que a repercussão disso daí, sabe, às vezes a mídia não fala as coisas como são, ou não sei. Eu sei que os pentecostais sentiram que, do jeito que foi divulgado esse relatório final daquela etapa do diálogo, era como se eles tivessem passado para a fé católica com relação a Maria. Então, eles ficaram muito assim tristes com isso e suspenderam, não quiseram mais o diálogo, por 3 anos. Né? Mas depois, elucidadas, né, as dificuldades, etc., foi retomado. Né? E esse diálogo é muito importante como um dom também para as outras igrejas, porque, gente, para começar, já o fato de existir um diálogo desse tipo é já um milagre de Deus, do Espírito Santo, né? Entendeu? E com todos esses frutos que têm acontecido, que têm sido relatados, né? Nesses relatórios que eles fazem depois de cada fase dos diálogos, né? Uma coisa também que é muito importante é que, justamente, caminhando juntos, se encontrando, conhecendo-se reciprocamente, a gente foi se dando conta sempre mais juntos de como realmente é um escândalo a divisão entre os cristãos, de como é urgente que nós tenhamos um testemunho comum diante da sociedade, diante do mundo. Em tantas coisas que o mundo precisa, aí a gente tem que agir juntos. Né? Então, isso aqui é uma coisa muito, muito importante, como fruto do diálogo. Né?
Então, diante de tudo isso, a gente só tem que louvar mesmo a Deus, agradecer, né? Porque esse diálogo está caminhando, graças a Deus, né? E agradecer que o Espírito Santo, é Ele o maior interessado, né? Que Ele continue inspirando, né? Essas pessoas que estão dialogando, porque depois o diálogo não pode parar lá, né? Nos papéis, tem que descer e a população toda ser envolvida nesses resultados, né? E agradecer ao Espírito Santo que, palavra do Papa Francisco, é o Senhor das novidades, né? Quem sabe que novidades ele vai preparando ainda mais aí no caminho ecumênico. E agora, para concluir a nossa exposição, eu queria ver ou rever com vocês, não sei quem de vocês já, esse vídeo do Papa de 7 minutos, muito rapidinho, girou o mundo por aí, logo no início que o Papa foi eleito, ele recebeu a visita de Tony Palmer, que é um americano pentecostal, que era muito amigo dele ainda do tempo de Buenos Aires, né? E ali ele gravou, ia ter dali a pouco uma conferência pentecostal nos Estados Unidos, né? E ele pediu para o Papa mandar uma mensagem para essa conferência, né? E o Papa ali no celular dele gravou essa mensagem, né? Então é uma coisa muito, muito bonita, que é uma meditação para nós, é a nossa postura diante não só do relacionamento com os pentecostais que a gente conhece, mas com todos os irmãos das outras igrejas, né? E assim a gente conclui a aula com esse vídeo, revendo ou vendo pela primeira vez, quem nunca viu, mas que nos coloca no coração também esse desejo do Papa, que é o desejo de toda a igreja, né? Que é o desejo de Jesus. Hoje o Evangelho falava próprio desse desejo de Jesus, que todos sejam um, né? Já estamos nessa semana de oração pela unidade, nos colocamos nesse espírito, tá bom? Muito obrigada, então. Dear brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian, but I cannot speak in English. But I will speak no Italian, no English, but carefully. È una lingua più semplice e più autentica. E questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale. La grammatica semplice, 2 regole. Ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è il tuo fratello e la tua sorella. E con queste 2 cose andiamo avanti. Io sono qui con mio fratello, mio vescovo fratello Tony Palmer. Siamo amici da anni. E lui mi ha detto del vostro convegno, del vostro raduno. E con piacere vi invio un saluto gioioso e nostalgico. Gioioso perché a me dà gioia che voi siete riuniti per lodare Gesù Cristo, l'unico Signore, per pregare al Padre e ricevere lo Spirito. E questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché succede come nei quartieri fra noi, no? Nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono, famiglie che si uniscono e famiglie che si separano. E noi siamo un po', mi permetto la parola, separati. Separati perché i peccati ci hanno separati, i nostri peccati. I malintesi nella storia, ma
una lunga strada di peccato comunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa, tutti siamo peccatori. Soltanto uno è giusto, il Signore. Io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho nostalgia di quell'abbraccio del quale parla la Sacra Scrittura, quando i fratelli di Giuseppe, affamati, sono andati a Egitto per comprare, per poter mangiare. Ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del pasto, hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, tradizioni diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe, quel pianto che unisce, il pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello, e vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, a abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi. Vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me, perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico, di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie.